E se você é daqueles que tava esperando por boas notícias, finalmente a gente tem boas notícias, né, galera? Vocês devem ter acompanhado aí os preços. Bom, quem tá querendo comprar um PC, fazer um upgrade, trocar o PC ou qualquer coisa do tipo, com certeza deve estar acompanhando os preços, ou talvez já tenha desistido e comprado um console. Mas se você ainda está acompanhando, você deve ter notado que nós tivemos uma pequena melhoria nos preços de placas de vídeo, nos preços dos outros componentes que também estão ligados a um outro fator muito importante que tem influenciado diretamente no preço do hardware, mais especificamente das placas de vídeo, mas no hardware em geral, que é um negócio chamado mineração. E se você está minerando, você sabe melhor do que eu o que está acontecendo. Mas se você não está minerando e está querendo comprar um PC e quer saber o que você tem a ver com isso, eu vou explicar para vocês. Nós tivemos melhorias em relação ao dólar. O dólar começou a cair. Veja vocês. O dólar que estava lá na casa dos 5,40, 5,50, 5,60 e o céu é o limite, começou a cair. E como vocês bem sabem, as peças que vocês compram para colocar no seu maravilhoso PC, elas são importadas. Robson, mas eu vi uma placa-mãe que ela tá dizendo que é fabricada no Brasil. Ela é montada no Brasil, né? Mas a gente não fabrica semicondutores, a gente não fabrica componentes, nada necessário para montar uma placa-mãe, uma placa de vídeo. Então, no máximo que pode acontecer é algo ser montado no Brasil. Mas nós importamos os produtos de lá e quando o dólar baixa, vocês já sabem, né? Melhora pra gente no geral. Se você exporta alguma coisa, provavelmente você não tá muito contente. Mas se você importa coisas, se você compra coisas de fora, com certeza você tá feliz. Então, com a influência da queda do dólar, que caiu substancialmente, saindo da casa dos 5,40 para a casa dos R$ 5,00, 4,95, 4,96, 4,94, 4,98, ele fica ali oscilando, mas felizmente ele tá baixando o patamar. Ainda tá alto na casa dos R$5, não é exatamente o ideal, mas é melhor do que 5,40, 5,50. Então é assim, é o melhor, não tem. Tem só o pior e o menos pior. Então a gente vai ficar com o menos pior mesmo. Mas claro que não foi só isso que influenciou, né, galera? Afinal, não adianta nada o dólar tá mais barato e não ter placa de vídeo disponível. A gente não tinha disponibilidade de placas no mercado. O que felizmente mudou e agora nós tivemos uma queda na mineração. Então, como vocês podem ver aqui, e talvez vocês tenham acompanhado nas notícias, a China passou o rodo na geral na mineração, o que significa que eles estão literalmente perseguindo os mineradores lá e a mineração foi banida. Tivemos uma notícia bem interessante aqui, na verdade, que mostra um pouco desse cenário completamente maluco, né? Onde as empresas ou os pools de mineração ou as farms de mineração, melhor dizendo, lá na China foram chutadas para fora, né? E não pode, simplesmente não pode lá mais minerar. Para vocês terem uma ideia, a gente estava falando em coisas de 8 kW, né, de consumo de algumas farms. Então é uma coisa simplesmente insana. E eu volto a repetir. Se você está preocupado com o seu vizinho que tinha um galinheiro cheio de placa de vídeo, ele não é o problema. Ele não era o problema, nunca foi o problema. O problema sempre foram as farms gigantescas de mineração. E elas foram basicamente chutadas. Não quer dizer que elas vão parar, mas que elas estão indo para outros lugares, como o Cazaquistão. Então ainda tem vários outros países do mundo onde é, digamos assim, mais agradável ao minerador montar uma farm, mas isso vai demorar um tempo. Nós tivemos também um impacto no mercado. Afinal, as transações diminuíram, o preço diminuiu e a cotação do Bitcoin, principalmente do Ethereum, diminuiu bastante. E para quem não tem um poder de hash rate muito elevado, a mineração começa a já não valer tanto a pena. Não quer dizer que você vai ter prejuízo minerando, mas você vai ganhar bem menos do que ganhava antes. Isso significa que pelo menos os mineradores pequenos podem começar a pensar em vender as suas placas de vídeo. Afinal, se você tem os valores caindo, você pode pensar assim, será que eu continuo minerando agora e ganhando pouquinho? Ou eu vendo essa placa de vídeo no preço que ela está agora e consigo recuperar um pouco do dinheiro? Bom, talvez a segunda alternativa seja mais interessante para algumas pessoas. Afinal, se você pensar que os preços começaram a cair e que talvez você não tenha recuperado o valor do investimento que você teve na sua placa de vídeo, pode ser que você pense em vender a sua placa de vídeo agora que está em alta. Sim, as placas de vídeo ainda estão em alta. Nossa, Robson, mas baixou. Eu acompanhei o preço das placas de vídeo, os preços baixaram. É verdade, os preços diminuíram bastante em relação ao que estava antes. Ainda estão bem altos, mas diminuíram. Porém, para quem comprou a placa de vídeo talvez num valor mais elevado ou num valor um pouco mais baixo, isso vai depender bastante. Se você comprou a placa de vídeo, por exemplo, a 10 mil reais, ela tá 7 agora, você perdeu um pouco de dinheiro, mas talvez tenha recuperado na mineração. E para algumas pessoas pode ser a diferença entre empatar
Ou seja, eu ganhei 7 mil reais com mineração, perdi 7 mil reais na placa de vídeo, tá 0 a 0, se eu vendo ela por 7 agora, recupero o meu dinheiro e fico empatado. Então começa a entrar numa situação onde elas ficam meio que no risco. Então pode ser que melhore a situação da mineração e o cara volte a ganhar dinheiro. Ou pode ser que se mantenha e ele demore mais muitos meses para recuperar. Ou ele pode simplesmente vender a placa de vídeo agora, zerar os riscos e investir em outra coisa. O que acontece é que começam a despejar placas no mercado, as placas usadas. Então devagar a gente começa a ver alguns modelos de placas usadas disponíveis no mercado, inclusive com aquela observação mais importante, nunca usada para mineração, só para jogos e render. Tá bom. Mas ainda num preço bem elevado, então você encontra placas de gerações anteriores com preço alto, placas de geração atual com preço alto, muitas vezes até na garantia ainda, mas a verdade é que ainda não chegou naquele patamar que as pessoas estão pensando que está todo mundo desesperado vendendo as placas de vídeo. Nessa notícia aqui, a gente confere a informação de que inclusive, né, teve uma das farms que foram vendidas para os Estados Unidos, né? Então ela saiu lá de Pequim e foi para um outro lugar, ou saiu de qualquer outro lugar na China e foi para os Estados Unidos. Aqui especificamente ela foi vendida para o Texas. Na verdade a Bitmining anunciou que está investindo em instalações no estado do Texas, então teve uma farm que já foi para lá. E a gente teve uma outra que acabou vendendo, né, os seus ativos para os Estados Unidos. Então ainda tem outros países onde acaba sendo interessante, né, para você fazer a mineração. Não é o caso mais da China, onde foi banido. Inclusive tinham outros países que estavam enfrentando até dificuldades com a rede elétrica por conta da mineração, que não é exatamente meio ambiente friendly. Claro, tem outras coisas que são piores, é verdade, mas ela não quer dizer que ela também é uma coisa super verde. Mas esse não é o problema. Na verdade, a gente ainda está na expectativa para ver como que vai se comportar o mercado. Porque a verdade é o seguinte, muitas empresas e muitas lojas e muitos distribuidores estão trabalhando com preço mais alto. Então a gente tem fabricantes, distribuidores, lojas, todo mundo acabou trabalhando com preço mais elevado, ou seja, comprou a placa num preço mais alto por conta da falta de placas no mercado, por conta da alta do dólar, enfim, vários outros fatores. E essas placas ainda estão na prateleira. Então a não ser que realmente essas grandes farms desistam desesperadamente e comecem a vender suas placas de vídeo, ainda não acho que é o momento que vão despejar a placa de vídeo barata no mercado. Todos esses fatores, a disponibilidade de placas no mercado, a baixa do dólar, tudo isso acaba influenciando para o preço cair aqui no Brasil. Então vocês vão ver cada vez mais os preços caindo, até chegarem mais ou menos em patamares mais praticáveis do que estavam antes. Ah, mas então quer dizer que agora vai chegar no preço que estava antes? Eu duvido bastante. Gostaria que fosse o caso, inclusive, que as placas começassem a despencar, afinal tem mais disponibilidade, mas ainda não é o caso. A previsão que nós tínhamos antes era que para o fim do ano começasse a melhorar. E muita gente fala, mas já está melhorando. Se você considerar que 100% acima do preço de lançamento é melhorar, sim, melhorou bastante. A gente tem que ser otimista em relação ao que estava, melhorou. Mas o melhorar que a gente está dizendo é em relação ao que estava antes. E isso vai demorar bastante ainda, até porque, como eu disse, a gente ainda tem preços que são praticados entre 100% a 150% acima do preço de lançamento das placas. O tal do MSRP, que é o preço sugerido pela fabricante. E esse preço sugerido pela fabricante dificilmente muda e dificilmente vai mudar e não tem motivo para mudar agora, né? É claro que as placas LHR da Nvidia também ajudaram, afinal os mineradores não sabem exatamente o que eles estão comprando, se eles estão comprando LHR ou não LHR, já que não tem nenhuma identificação na caixa, mas as novas remessas de placas da Nvidia são LHR. Por exemplo, a 3070 Ti e a 3080 Ti são placas todas LHR. Não tem uma 3070 Ti ou uma 3080 Ti sequer que não seja LHR, porque elas foram lançadas junto com a nova limitação da Nvidia para a mineração de Ethereum. Ainda existe um cenário onde os fabricantes podem continuar trazendo muitas placas para o mercado e realmente isso suprir a necessidade de o preço baixar mais rapidamente do que o previsto, ou pode ser que outros mineradores em outros países aproveitem a baixa, comprem essas placas, minerem e de repente a gente enfrente uma nova alta. Então tudo é possível, até porque existem outras moedas para minerar, não é só o Ethereum. Ah, mas o Ethereum vai mudar, a nova versão do Ethereum. Tá, isso está sendo prometido há muito tempo e ainda que ele mude amanhã, existem outras moedas para serem mineradas. E desde que exista lucro, não tem por que os mineradores simplesmente queimarem as suas farms. O que está acontecendo agora é justamente isso. Como diminuiu, né, o lucro, quem tem um baixo poder de hash rate
com certeza vai pensar no que fazer com a sua placa de vídeo. Então dá uma olhada no mercado de usados, se de repente entra no seu orçamento, se você realmente precisa da placa, aproveita e compra. Já tá baixando mesmo, por que não comprar? A pergunta é, será que já tá no momento de comprar ou é melhor esperar um pouquinho mais? Será que vai baixar mais? Será que vai subir de novo? E a resposta é que realmente depende da sua necessidade. Se você realmente precisa de uma placa de vídeo para trabalhar, para ganhar dinheiro, é sempre uma boa oportunidade. Mas se você esperou até agora, por que não esperar mais um pouco? Se você conseguiu segurar até agora, se você não comprou a placa de vídeo nos preços absurdos só para jogar porque você não tinha dinheiro, porque você acha que está muito alto, por que não esperar mais um pouco? Então realmente a resposta é depende do usuário. Se você realmente precisa e acha que está num preço ok, compra. Bom, a verdade é que está mais barato, pelo menos mais barato do que estava. Tá barato? Não, mas está barato mais barato do que estava. Pode baixar mais? Com certeza pode baixar mais e deve baixar mais. Mas como a gente sabe é imprevisível. Pode ser que amanhã o Elon Musk dê um tweet e tudo mude. Ou pode ser que outro país passe a banir também a mineração. Vai que o Cazaquistão de repente muda e o pessoal começa a desmontar as farms lá. Vai que outros países que têm energia barata acabam banindo também a mineração. Assim como aconteceu com a China, meio que de repente pode acontecer com outros países também. Mas eu quero saber de vocês. Vocês vão esperar mais um pouco ou acham que já dá para comprar? Será que vai subir de novo? Será que a mineração quebrou mesmo? Acabou a época de alta? Será que os mineradores vão entrar em desespero e começar a vender? Deixa aí nos comentários.